Hebreus 11, 32. Vamos ler a partir do versículo 32, que diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Amém. Então, amados, esse capítulo 11 de Hebreus, eu não li o capítulo inteiro, mas ele é um capítulo que nós sempre usamos para falar sobre a fé. Os exemplos de fé, heróis da fé. Então é um dos capítulos mais usados para nós falarmos sobre a natureza da fé. São os títulos aqui da minha Bíblia, a Bíblia que eu estou usando. Natureza da fé, os exemplos de fé do Velho Testamento, desde Abel, passando por Abraão, por Isaac, por Jacó, José do Egito, Moisés, e no final nos fala sobre grandes exemplos de fé também. E quando ele está quase encerrando o capítulo 11, no versículo 38, depois dessa sequência que a gente lê aqui do versículo 32 até o versículo 38, que é espetacular o que esses homens fizeram, o que eles passaram, as coisas que Deus fez na vida deles e através da vida deles. No versículo 38, a parte primeira diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu fico pensando, eu vou dizer o que eu pensei. Eu fiquei pensando o que talvez vão dizer no dia em que eu morrer, né? O dia em que eu estiver no caixão, se Jesus não voltar antes. Eu penso na minha vida, penso naquilo que eu tenho feito para Jesus, o que vão dizer a respeito de mim. Eu já parei para pensar nisso, não sei se você já parou para pensar, mas eu fico surpreendido com aquilo que o autor do livro de Hebreus fala, da vida desses homens, dizendo que o mundo não era digno da presença desses caras. O mundo não era digno da presença desses homens e mulheres também, porque aqui nós temos a Raabe, que foi uma prostituta e que entrou no rol dos heróis da fé, porque ela escolheu esconder os espias e arriscar a própria vida. Ela escolheu abrir mão do que ela tinha, do seu tempo, da sua segurança talvez, porque ela enxergou e entendeu que era melhor estar com os israelitas, era melhor mudar de time e sair de Jericó e ser salva no meio de uma batalha, mesmo sabendo que era praticamente impossível Jericó ser conquistada. E era impossível, porque se não fosse a intervenção de Deus, Jericó não seria conquistada. Se não fosse a intervenção divina, os exércitos de Israel nunca teriam entrado em Jericó, né? Se nós voltarmos lá para o povo de Deus que entrou na terra prometida, a segunda geração, a geração que aprendeu a obedecer a Deus e atravessou o Jordão e foi direto para Jericó. E Deus escolheu a pior
a pior cidade para ser conquistada. E deu ordens para eles: vocês vão dar 7 voltas aqui, em volta desse lugar, vão ficar calados durante 7 dias, e quando chegar no 7º dia, quando eu mandar vocês gritar, vocês vão gritar, e Deus fez um milagre. Amém? E eles conquistaram. Raabe está ali, né? Ana está na lista dos heróis da fé, a mãe de Samuel. Mas o importante aqui, e o que me chamou a atenção essa semana, ficou latejando na minha cabeça, foi essa frase: homens dos quais o mundo não era digno. E eu gostaria de refletir um pouco sobre esses homens. Eu fiquei pensando essa semana que nós tivemos mais escândalos no nosso governo, e o nosso país, ele precisa de muita oração. Precisamos orar muito pela nossa nação, porque os nossos governantes demonstram cada vez mais que eles não estão nem um pouco preocupados com o povo, e cada vez mais você vê o tamanho das falcatruas e sujeiras, e o que eles estão fazendo, mesmo depois que começaram a descobrir toda a sujeira. Os caras não têm vergonha na cara, eles continuaram no período, achando que eles ainda não seriam pegos, achando que ninguém ia saber, que ninguém ia descobrir, e nós vamos vendo assim, a maioria dos nossos congressistas, todos pensando em si, pensando em enriquecer, pensando em ficar milionários, e essa é uma situação grave. E eu fico pensando, se eles partissem, se nós iríamos dizer homens dos quais o mundo não era digno, né? Pensei nisso hoje, eu falei, homens dos quais o mundo não era digno. Não desejo a morte deles, fiquem em paz, viu? Desejo que eles se convertam, né? Esse tem que ser o nosso desejo. Não podemos desejar que eles morram, que Deus tenha misericórdia, que eles enxerguem, mas desejo sim que a justiça seja feita, e que quem tiver que ser punido, seja punido. E oro pela Lava Jato, sou torcedor da Lava Jato, né? É o meu time, Lava Jato Futebol Clube, sei lá o que é, mas é o time que eu torço mesmo. Torço por eles, oro por eles, né? Pelo juiz, pelo todos os seus auxiliares que estão ali. Mas eu queria refletir justamente sobre essa passagem. O que fez, o que fez destes homens se tornarem homens que tiveram a honra ou o privilégio de receberem esta afirmação do autor do livro de Hebreus, que nós entendemos que era o próprio Deus falando através do autor do livro de Hebreus, né? Esse título, essa homenagem, né? Essa afirmação de homens dos quais o mundo não era digno. E eu pensei, eu coloquei aqui 4 tópicos, e eu queria refletir com vocês rapidamente, se Deus permitir. E o primeiro deles, para não perder muito tempo, o que estes homens têm em comum é que eles estavam prontos para morrer. Alguns não morreram, muitos morreram, mas todos eles, de alguma forma, eles estavam prontos para morrer. Eles não tinham mais apego nenhum a este mundo, não estavam mais apegados a estas coisas. Todos eles prontos para partir. Desde o profeta Zacarias, que foi apedrejado até a morte, o profeta Isaías, que conforme no livro apócrifo morreu cerrado ao meio, estavam prontos para morrer, para defender a sua fidelidade no Senhor, para fazerem aquilo que Deus havia mandado eles fazerem, e pagarem com sua própria vida. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, não morreu, porque Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão. Mas ele estava determinado, ele não implorou, ele não falou, por favor, não me jogue lá com os leões, por favor, não faça isso comigo. Não, pelo contrário, ele para ser jogado na cova dos leões, ele descumpriu uma ordem do rei Dario.
que os seus inimigos conseguiram fazer com que o rei Dario fizesse um decreto dizendo que ninguém durante 30 dias poderia orar para nenhum Deus, pedir nada a um Deus, e se pedisse alguma coisa que tivesse que pedir para ele. E o rei caiu nessa, como se ele fosse um Deus, e as pessoas deveriam fazer seus pedidos só para ele. E quando Daniel soube disso, mais ainda ele foi continuar a orar ao seu Deus, do mesmo jeito que ele orava, sabendo que se alguém o visse orando a Deus, e diz a palavra que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava, em direção a Jerusalém, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, falava com o seu Deus 3 vezes ao dia. E Daniel, com certeza, ele orava muito mais que meia hora, cada vez, certamente. Era um homem de oração, de muita unção, de muita autoridade, porque ele é nada mais, nada menos que um livro da Bíblia, né? Livro de Daniel. Não é pouca coisa, esse Daniel. As visões que ele recebeu, o que Deus fez através da vida dele, colocando como o segundo de reinos, de períodos da nossa história. O reino da Babilônia, depois o reino da Pérsia, e o Dario mandou prender ele e mandou jogar. E o Dario gostava, o rei Dario gostava dele, mas por causa da lei que tinha feito, mandou jogar ele na cova dos leões. E o Dario, sabe o que o Daniel falou? Fala, tudo bem, rei, faz o que tiver que fazer. Desse jeito, foi para a cova, Deus fechou a boca dos leões. Mas o que ele demonstra? Estava pronto para morrer e continuar servindo o seu Deus. Você pode pensar, puxa vida, mas Daniel não poderia ter orado escondido, ou ele poderia ter, naquele mês, tirado uma folga, férias, e fosse, sei lá, para outra cidade, né, viajar, e não ter, aí ele não se expunha tanto. Homens que não tinham medo de se expor, e que não faziam as coisas de forma diferente para defenderem a si mesmo ou preservarem a sua vida. Homens dos quais o mundo não era digno. Amém? E só para terminar, todos aqueles que tramaram contra Daniel foram jogados na cova depois dele. E Deus não fechou a boca dos leões. Certo? Deus deixou os leões matar a fome, que deviam estar morrendo de fome. Deus ama os leões. Amém? Então, amados, continuando aqui, Daniel foi jogado na cova dos leões. Dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu citei há menos de um mês, foram lançados na fornalha ardente. Bem, mesma situação, prontos para morrer, ainda foram assim, afrontaram mesmo o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, e falaram: Nabucodonosor, é o seguinte, não nos cabe dizer por que nós estamos fazendo isso, mas e você pode jogar a gente no fogo, e se Deus quiser livrar, livra, se não quiser, não faz mal, nós estamos prontos para morrer por Deus. Não vamos nos dobrar a tua estátua, a estátua que você criou. De novo, alguém criando uma estátua dele mesmo, para que as pessoas o adorassem. E eles não o adoraram. E Deus livrou eles de forma maravilhosa, mas estavam prontos para morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego arriscaram suas vidas para agradar a Deus, abriram mão de suas vidas, ou da vida que levavam, e de seu conforto, por causa da fé em Deus e por acreditarem que algo melhor Deus tinha reservado para eles. Eles criam isso, que havia algo melhor. Deus tinha algo melhor para eles. Deus tinha uma outra pátria para eles. Então, ou seja, eles abriram mão do mundo, eles abriram mão deste mundo. Não ficaram presos a ele. Segundo ponto, eles entendiam que havia algo melhor para eles do que este mundo, que é o que eu comecei a falar aqui no finalzinho. Algo que Deus reservava, ou que Deus reserva para aqueles que não se apegam a este mundo. E Hebreus 11, 13 a 16, volta lá comigo, vamos ler um trecho. Hebreus 11, 13 a 16 diz assim: todos estes, quando ele começa no livro de Hebreus falando sobre a fé, a natureza da fé, os primeiros heróis da fé, os exemplos da fé extraídos do Antigo Testamento, os patriarcas, e os patriarcas, né, que eu falei, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó,
No versículo 13, falando sobre todos estes, diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Que coisa tremenda, né? Eu separei aqui uns trechinhos. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles entendiam que o lugar deles não era nessa terra. Deus tem algo melhor para mim. Eu sou peregrino e forasteiro aqui. Só um entendimento assim para nós já é muito bom, irmãos. Se a gente sempre lembrasse disso. Esse não é o meu fim não é este mundo. O meu fim é a eternidade, é a Jerusalém celestial. Claramente mostram o quê? Que buscam uma pátria. E depois diz assim, agora aqui eu achei muito bom essa parte aqui. E nessa eu me ative mais hoje, no dia de hoje. Por isso também, Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Vocês já imaginaram essa frase? Para os homens que entendem que são peregrinos e forasteiros nessa terra, não têm apego nesse mundo, e que depois diz assim, a respeito deles: Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus. Eu fiz até uma pergunta: será que Deus teria vergonha de se chamar meu Deus? Eu gosto de perguntar para mim. Será que Deus teria vergonha de dizer que Ele é o Deus do Evandro? Porque está dizendo aqui que Deus não tem vergonha. Acho que de alguém Ele deve ter vergonha de dizer que é Deus. De alguém talvez Deus tenha vergonha. Agora você pensa assim, né? Teologicamente, irmãos, se a gente for pegar teologicamente, a gente não fala nada. Deus ter vergonha de alguém? Mas aqui, a maneira como o escritor de Hebreus está se expressando, é o que ele sabia dizer. Deus não se envergonha. Então também, da forma como eu posso me expressar, é que Deus, talvez então, se envergonhe de alguém, de se chamar Deus do tal fulano, tal ciclano, tal beltrano. E agora a gente pode aqui aliviar dizendo que foi naquela época do Velho Testamento. Eles sabiam que eram peregrinos e forasteiros desse mundo e não deveriam amar este mundo. Aqui, ó, 1 Pedro 2,11, se você quiser abrir. Eu acho que não vai ter versículo hoje, né? Tá tendo? Parabéns para vocês. 1 Pedro 2,11, né? Dá parabéns para o pessoal, né, queridos? Queria que vocês filmassem eles agora, todos felizes assim, para mim, porque eu dei parabéns para eles, foi lindo ver. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, mais uma vez, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, ou os desejos da carne que combatem contra a alma, ou as paixões da sua carne que combatem contra a sua alma. Então por quê? Porque você é peregrino e forasteiro, então vos abstenhais destas coisas. O mundo não é a sua pátria, amém? 1 João 2, 15 a 17, João nos adverte a não amarmos o mundo, certo? Não amem o mundo. Eu peguei aqui a nova tradução na linguagem de hoje para ficar mais clara. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo.
e o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Aleluia. Né? Aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Nova tradução na linguagem de hoje. Então, mais uma advertência do apóstolo João, falando para nós: olha, não amem esse mundo, porque se você amar esse mundo, você não ama a Deus. Na outra tradução diz o quê? Faça o quê? Inimigo de Deus. Foi essa que vocês colocaram aí? Não sei se foi. Vocês estão lendo ou não? O olho que eu tenho aqui atrás da minha cabeça ficou em casa, não dá para ver. Então, quem ama o mundo, faça inimigo de Deus. Ou quem ama o mundo, não ama a Deus. É o que Deus está falando. Então é sério. Coisas para nós pensarmos. Nestes homens, que a Bíblia diz que o mundo não era digno dele. Homens dos quais o mundo não era digno. Continuando ainda. E o que nós temos visto hoje? Por que eu falo do mundo? Porque o mundo tem direitos e não deveres. O mundo, ele se acha no direito de tudo, de ter tudo, de satisfazer-se de tudo. Esse é o espírito do mundo. E de não ter deveres. Não devo nada para ninguém. Não devo nada para Deus. Esse é o mundo. O mundo é desobediente e rebelde. Contrário de obediente. O mundo é desobediente e rebelde. Continuando, o que vale no mundo é ser feliz, não importa se eu sigo ou não a vontade de Deus. É mentir, porque todo mundo mente. Esse espírito do mundo. Certo, queridos? E será que esta forma de pensar não entrou na igreja? Tenho direitos. Tenho o direito de ser feliz, tenho o direito de fazer a minha vontade. Acabou. Vou fazer o que eu quero. E ninguém pode interferir nisso. Esse é o espírito do mundo. Será que isso não tem entrado no nosso meio? Romanos 12, versículo 1 e 2, Paulo já nos exortava disso. Lá diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Paulo não está pedindo, Paulo está rogando, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Na outra tradução diz: e não tomem a forma deste mundo, não tomem a mesma forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é sacrifício vivo. Então tem que ter esforço. Não é fácil. Tem que querer fazer o que agrada a Deus. Amém? E não o que agrada a sua carne, o que agrada os seus olhos, as suas cobiças. É mortificar a sua carne. Vamos continuar. Terceiro ponto que eu estou aqui refletindo, sobre os quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles não tinham medo de sofrer por amor a Deus. E entendiam que o sofrimento faz parte do cristianismo. Hoje em dia a gente vê até slogan de igreja: você não precisa sofrer mais. O slogan de igreja, eu pensei que vocês iam dar risada, mas tudo bem, pior que é verdade, né? Eles não tinham medo. Você lê a relação aqui, eles morreram. As mulheres receberam, alguns homens, algumas mulheres receberam seus maridos pela ressurreição, quer dizer, os caras morreram. Chegaram a morrer. Alguns passaram pelo quê? Pelo fio da espada. Como diz a palavra, torturados,
algemados, receberam escárnios. Alguém sabe o que não é? Alguém aqui não sabe o que é escárnio? Cusparadas, mas caprichada, né? Escárnio não é qualquer cuspe, certo? É nojento mesmo. É nojento. Aí, eles sofreram bastante. Sofrimentos. Por quê? Porque eles eram masoquistas. Eles gostavam de sofrer. Sofriam por causa do amor a Deus. Eu estou falando só do pessoal do Velho Testamento, nem falei do Novo. Nem falamos aqui do primeiro mártir Estevão, que foi apedrejado até a morte. Depois Silas e Paulo, presos na prisão, com 39 chicotadas nas costas, com os pés amarrados no tronco, cantando à meia-noite. Esses homens viam o poder de Deus se manifestar mesmo. Estavam prontos para sofrer. Então, e apesar de hoje, a maioria dos sofrimentos que nós aqui agora, cristãos ocidentais, eu escrevi cristãos ocidentais, por quê? Porque os cristãos orientais, eles têm sofrido muito. Nós vamos ter o DIP aqui no dia 11 de junho, que é o dia da igreja perseguida, que é comemorado em várias igrejas do Brasil, né? Mais ou menos umas 3.000 igrejas. E a Igreja Cristã da Família, muitas igrejas cristãs da família também têm comemorado. Por quê? Porque é um dia de conscientizar, um dia para que a gente possa conscientizar a igreja do que os nossos irmãos em outros locais do mundo têm sofrido por serem cristãos. Muito do que esses aqui sofrem também, sofriam no Velho Testamento e no Novo. Então, apesar de hoje a maioria dos sofrimentos que nós cristãos ocidentais sofremos é consequência de escolhas erradas, decisões erradas, consumismo, não é verdade? Então tem muita gente sofrendo, mas não é um sofrimento no bom sentido assim, está sofrendo por amor a Cristo. Não, está sofrendo porque é culpa da própria pessoa, está sofrendo. Na verdade, muito sofrimento, não é provação, é correção, certo? São correções, são frutos de escolhas erradas. Então, muito que sofre decisões erradas, consumismo, uma vida desregrada e exagerada. Ou seja, sofremos porque, como diz a Bíblia, o que o homem semear, isto ceifará. E aí ele sofre. Então tem muito sofrimento que é por causa disso. Hoje muitos cristãos dizem: por que Deus permite que eu sofra? Porém a Bíblia diz que muitos desses heróis da fé foram mortos ao fio da espada, cerrados ao meio, martirizados por amarem a Deus e por crerem numa pátria celestial e eterna, e não neste mundo onde tudo passa, acaba e jaz no maligno. Então eles entendiam isso, que esse mundo passa, tudo aqui acaba, e o mundo jaz no maligno. Amém? A Bíblia diz que o sofrimento, e eu queria falar algumas coisas aqui sobre nesse terceiro ponto do sofrimento. Eu separei alguns pontos para falar o que o sofrimento produz na vida do cristão. A Bíblia diz que o sofrimento produz perseverança. Tiago 1, 2 a 4. Eu estou com os versículos já prontos aqui. Se eles demorarem um pouquinho, ali. Meus irmãos, Tiago 1, 2 a 4. Tende por motivo de toda alegria, isso aí. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, sofrimento, ele vai produzir para a nossa vida perseverança. Perseverança é um assunto que a gente tem falado muito ultimamente, e como ela é fundamental para que o cristão continue seguindo firme com Jesus, para que o cristão não desista de fazer as coisas corretamente, não desista de
de seguir a Cristo, de confiar no seu Deus. Sem perseverança, você não chega a lugar nenhum, você desiste, você perde controle. A perseverança é fundamental para todos nós, amém? Romanos 5, 1 a 4, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas aqui Paulo pega pesado às vezes, mas ele diz: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, para chegar na esperança, você passa pela tribulação, que vai produzir perseverança também. O sofrimento produz confiança em Deus. 2 Coríntios 8, 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo falando de uma tribulação na Ásia que foi terrível, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Perseverança sofrimento ainda nos dá a certeza de um futuro glorioso. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo, mais uma vez Paulo falando aos romanos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, queridos? E por fim, o sofrimento é inevitável no mundo caído, não tem jeito. Este mundo que jaz no maligno, esse mundo no qual nós vivemos, o sofrimento vai ser inevitável aqui. João 16:33 diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então o Senhor Jesus estava já nos avisando também aqueles da forma dele, porque foi no Velho Testamento. Deus avisava também para os nossos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno, a importância do sofrimento, e que eles por causa do sofrimento não abandonavam a sua fé, não deixavam de seguir a Deus, não deixavam de suportar o que tivesse que suportar. E quarto ponto, eles nivelavam sua vida espiritual no alto. Então, o nível de espiritualidade deles estava aqui no alto. Eles não nivelaram, eles tinham um alto padrão de cristianismo, alto padrão de comportamento, de fé, de caminhada com Deus. A vontade de Deus, não negar a Deus, fugir das paixões carnais, estar prontos para morrer por causa da sua fidelidade para com Deus, isto era prioridade na vida desses homens. É como pegar uma régua, colocar lá no alto e dizer: menos que isso não interessa. Abaixo disso aqui, para mim, não interessa. Não é? O que está abaixo aqui? Não sei. Mas eles olhavam aqui, esse aqui é o meu nível de cristianismo. Esse é o padrão que eu quero seguir. Não me venha com o padrão aqui embaixo. Não me venha com o nível de cristianismo aqui embaixo. Não nos interessa. Por isso eles eram homens dos quais o mundo não era digno deles. Paulo dizia assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso está lá em Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí, Paulo vai mais longe, certo?
Paulo não tinha medo. Paulo sabia o nível de evangelho que ele vivia. Paulo sabia o padrão de cristianismo que ele tinha. E que ele estava pronto para morrer com Cristo. Paulo estava pronto para sofrer por amor a Deus. Paulo não amava esse mundo. Ele usava as mesmas palavras que em Hebreus, dizendo também que ele tinha uma pátria melhor. Paulo dizia: completei a carreira, guardei a fé, meu tempo já está acabando. Ele dizia: para mim o melhor é morrer. Já que Paulo já estava dizendo assim: para mim é melhor lucro, já está morto, já está com o Senhor. Paulo já estava fazendo hora extra. E Paulo diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Olha a autoridade com que esse homem falava: isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha, irmãos, que autoridade. Já pensou alguém ter essa autoridade? Falar: o que você vê eu fazer, o que você ouviu eu falar, o que você recebeu de mim, o que você aprendeu de mim, pode fazer isso, pode me copiar. Paulo estava dizendo: pode me imitar, e o Deus de paz será com vocês. Que padrão de cristianismo, que padrão de evangelho. Ainda bem que esses conselhos eram só para os outros, né? Não tem nada disso aqui para nós. Primeira heresia, capítulo 4, verso 2. Segundo Evandro, estou perdido, tem misericórdia de mim, capítulo 4, verso 3, sei lá. Paulo também dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo falou: olha, não tenho nada com essa vida mais, quero mesmo é servir a Jesus. E aí, queridos, eu queria só falar aqui também para vocês, que infelizmente hoje, vou falar o que eu vejo, né? Muitos vivem colocando a régua acima daquilo que eles consideram o mínimo. Então, qual é o mínimo? Então eu vou pôr a régua aqui, porque eu não quero ficar no mínimo. Então, o mínimo para ser cristão, para garantir a salvação, é isso aqui, ó. Para ser contado entre os salvos é aqui. Então eu vou viver aqui, porque aí eu já estou melhor que os mínimos, né? Já não estou tão ruim. Escapei do G4. Não vou ser rebaixado para a Série B. Isso aqui os homens entendem bem. O time está uma droga, sabe? É que nem futebol, né? Sabe campeonato? Agora eu pego a atenção dos homens aqui. O time ficou mal. Vou pegar o Palmeiras, que é o meu time. Há 2 anos atrás, o time escapou de ser rebaixado, que é uma vergonha no futebol, o time ser rebaixado, você vai ser zombado durante 1 ano, vão dizer que você agora, sei lá, eu esqueci da segunda, né? Boa segunda para você, tudo essas piadas que os homens fazem. Você recebe o WhatsApp o dia inteiro disso, gozação total. Aí, quando o teu time lá na última rodada escapa, ou seja, ele escapou por 1 ponto, ele escapou por causa de 1 gol que ele fez, ele escapou, a torcida vibra, agradece a Deus, a torcida diz: é o time do meu coração, estou com ele até o fim. Mas o time foi uma droga, foi péssimo, jogou para não ficar entre os 4 piores. Se você nivelar ele está péssimo, ele está ruim, ele não presta, não serve para nada, só conseguiu ser melhor que os 4 piores. E às vezes, irmãos, agora a parte pior, às vezes, não é dessa igreja, graças a Deus, mas tem muito cristão vivendo assim, das outras igrejas, né? Está vivendo assim. Se eu escapar dali do G4, de ser rebaixado para a Série B, já está bom, certo? Viver acima do mínimo. Aí eu pus aqui um exemplo, escrevi: minha vida quando eu ia na missa. Teve uma época da minha vida, muito antes de eu me converter,
que eu ia na missa. E aí, qual que era o meu conceito de cristianismo? Era o mínimo. Qual que era o mínimo? Bom, eu tenho que ir na missa todo domingo e tenho que tentar ser bom. Bom do meu conceito, né? Fazia um monte de coisa errada. Menino ainda. Um monte de coisa. Coisas de menino, de adolescente. Mas ir na missa no domingo, eu tinha até comigo, puxa vida, eu preciso fazer esse sacrifício. Eu falava desse jeito, né? Custa eu ir uma vez por semana na missa e eu assistir a missa 1 hora, era 1 hora exato. A missa durava 1 hora. Eu nem me lembro como é que o padre conseguia, com 1 hora de missa. Tinha ofertas, tinha música, tinha palavra, tinha tudo. Tinha as leituras lá daquelas folhas que eu não me lembro mais qual era o nome delas. Tinha avisos, tudo em 1 hora exatamente. Era das 9 às 10 ou das 10 às 11. Era a missa. Assim mesmo, eu e meu irmão íamos de calça com short por debaixo para jogar futebol. Quer dizer, no meu conceito de sacrifício, nem aquele sacrifício eu conseguia fazer. Mas era uma coisa assim, infantil, de alguém que tentava viver um mínimo para conseguir o favor de Deus. E aí no final da noite, eu lembro que eu rezava. Mas aí eu lembro que eu deitava, dormia, depois de tudo, apagava-se as luzes em casa. Aí eu punha o cobertor em cima do meu rosto e eu rezava. Ficava rezando, pedindo para Deus proteção. E aí eu citava o nome de mais ou menos uns 25 santos que eu lembrava, pedindo para que eles me protegessem no dia seguinte. Esse era o meu conceito de cristianismo. Todo nome, um nome que eu lembrasse. Ia falando. E eu tinha comigo que Deus era o maior de todos. Então eu deixava o último para Deus. Quando eu falava Deus, eu encerrei a minha conceito. E muitos hoje vivem o mínimo que consideram o suficiente para atingir a salvação, como se fossem alunos de faculdade ou ensino médio, tentando passar apenas de ano, pegar o diploma. Não está interessado em aprender alguma coisa, quer pegar o diploma, quer passar de ano, certo? Não importa como. Se for naquele final do ano, quando eles pegam a régua e falam, só vai reprovar tantos por cento, o resto, mesmo que não atingiu a nota, passa. Mas o nível de cristianismo está lá embaixo, está péssimo. E às vezes a gente acha que com Deus vai ser assim. A palavra de Deus, então aqui, só para pegar o diploma, não importa se com qualidade ou não. A palavra de Deus, em nenhum momento nos ensina a sermos minimalistas, ou seja, fazer o mínimo. O padrão bíblico, irmãos, é alto. O padrão da palavra de Deus para nós, ele é baixo. É de qualquer jeito. Seja do jeito que for, seja o que Deus quiser. Esse é o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus é alto. O padrão de Deus é alto. É perdoar, ter misericórdia. O padrão de Deus é alto. Jesus, quando ensina a primeira oração, ele ensina a oração, mas ele já chega falando, colocando em condição o seguinte, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não tiver perdão, amado, eu vou dizer para você, você não entra no céu. Se você não consegue perdoar as pessoas, o teu nível de cristianismo está lá embaixo. Começa por aí. Colocando assim na prática, aquilo que você faz no seu momento de lazer, quando você está sozinho, na frente de um computador, na frente de um celular, demonstra o nível de padrão de cristianismo que você tem, a tua falta de temor, ou não, porque os cristãos vivem hoje como se não tivessem temor de Deus, como se nada fosse acontecer, como se o fim do tempo ou o inferno fosse uma coisa tão distante que eu nunca vou precisar me preocupar com ele. Padrão baixo. Como se Deus estivesse tão longe de mim que ele não está se preocupando com esse tipo de coisa. E aí essa semana,
Eu encontrei aqui quem já leu aquele livro Heróis da Fé? Muito bom. Você encontra ele agora no YouTube. Para quem não gosta de ler, você pode ouvi-lo. Então você deita na cama, você põe lá no YouTube e põe lá Heróis da Fé. Tem uma história de um dos heróis da fé chamado Jonathan Edwards. Ele foi um cristão que viveu no século XVIII. Viveu só 54 anos, se eu não me engano. Uma vida curta, aos meus olhos, ao meu ver, com vida curta. Num tempo em que as igrejas estavam muito frias. O Jonathan Edwards viveu na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e os seus ascendentes eram ingleses que vieram colonizar aquela região dos Estados Unidos quase 200 anos antes. 150 anos antes. E eles colonizaram aquela região. Eles eram cristãos, puritanos, e eles tiveram ali muita luta, dificuldade, mas foram fiéis a Deus e construíram a cidade, e a Nova Inglaterra cresceu e veio prosperidade, virou uma região próspera. Os Estados Unidos prosperando, era uma das 13 colônias daquela época, né, dos Estados Unidos, quando eles eram só 13 estados, 13 colônias. E a Nova Inglaterra prosperava, e isso fez com que as igrejas esfriassem, muitas igrejas, o povo todo cristão, evangélico, protestante, para vocês entenderem melhor. Só que houve uma frieza espiritual grande. Então eles tornaram-se cristãos nominais, nada com Deus, mas iam na igreja, não tinham muito compromisso com as coisas de Deus. Então estavam vivendo nesse tempo. Mas havia um povo fiel que estava orando e pedindo para Deus um avivamento, um reavivamento naquele lugar, um avivamento naquele lugar, para que as pessoas enxergassem que elas estavam longe da presença de Deus, indo na igreja, servindo, entre aspas, a Deus, dizimistas fiéis, mas frios espiritualmente, e não sabiam disso. E esse Jonathan Edwards, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um jovem que foi de uma família de pastores. O avô dele foi pastor, o pai dele foi pastor, 60 anos numa mesma igreja. Ele cresceu, e essas famílias eram grandes lá, 11, 10, 12 filhos. Ele foi o único filho de 11 irmãos, 10 irmãs, e ele, o único homem. Os pais oraram muito por ele. Ele logo se consagrou a Deus. Com 20 anos ele escreveu uma carta para Deus. Solteiro, escreveu uma carta. Ele com 20 anos escreveu uma carta dizendo assim: eu não pertenço a mim, eu entrego tudo para Deus, a minha vida, tudo é de Deus. Orava muito, lia muito, casou com uma mulher fervorosa, que orava também. Os dois oravam e buscavam muito a Deus. Ele era uma pessoa normal, ele tinha 11 filhos. Por que eu falo que ele era normal? Aquele tempo, hoje você fala, 11 filhos é normal, pastor? Para os nossos dias não, para os tempos dele eram. Todo mundo tinha 11 filhos. O que eu quero dizer é que ele era um cara normal. Ele tinha uma vida conjugal com a sua esposa, ele tinha filhos, vivia. Ele não era um cara alienado. Vocês estão entendendo? Mas um cara que amava a Deus, buscava a Deus seriamente. E no seu tempo, ele orando, consagrado, a igreja que ele já pastoreava estava numa frieza espiritual muito grande. E ele fez um jejum de 3 dias. E jejuou 3 dias, se preparou, foi pregar. E o nome da mensagem que ele pregou, ela é famosa. É uma pregação famosa, porque naquela mensagem houve um despertamento, um avivamento na Nova Inglaterra. O título da pregação é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o que conta a história é que uma pessoa relata que olhou para o rosto dele e viu o rosto dele iluminado. Essa pessoa escreveu que ele parecia que ele estava falando com Deus, que ele estava na presença de Deus, lembrando Moisés no Velho Testamento.
quando desceu do monte, e o rosto dele, ele pôs um véu porque o rosto dele estava iluminado. Mas não foram todos que viram, foi uma pessoa. E quando ele começou a pregar a sua mensagem, tranquilamente, conta a história que ele começou a falar sobre o fim dos tempos, sobre o inferno, alertando as pessoas de que Deus não estava brincando. As pessoas começaram, os olhos das pessoas começaram a se abrir, os olhos espirituais, e elas começaram a ver debaixo dos pés delas o inferno. E conta a história que as pessoas da igreja começaram a se agarrar nas colunas. Elas se agarravam nas colunas e se agarravam nos bancos da igreja, com medo de cair no inferno. Tamanha a realidade espiritual que elas contemplaram. E Deus permitiu que isso acontecesse para quê? Para que elas percebessem que elas estavam brincando com algo muito sério, e que o inferno estava mais próximo delas do que elas imaginavam, e se apercebiam na sua caminhada cristã, na sua frequência na igreja. E quando aconteceu isso irrompeu um avivamento na Nova Inglaterra, que durou aproximadamente 20 anos. Um avivamento naquele lugar, um reavivamento. Eu estou falando avivamento, reavivamento, seja o que for, mas uma história tremenda. Há 4 semanas eu preguei aqui, muito mais que palavras, uma pregação, está no YouTube, onde Jesus pergunta no final, pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim, e Jesus repete a mesma ordem 3 vezes: cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: olha, você vai provar para mim que você me ama cuidando das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: você tem que cumprir a missão que eu te dei. A última ordem que Jesus dá para os discípulos no livro de Mateus 28, 18 a 20, Jesus diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Última ordem que Jesus dá para os discípulos antes de subir. Sem contar que, óbvio, ele falou lá no livro de Atos que os discípulos deveriam ir aguardar em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo aqui: olha, precisamos amar os perdidos, precisamos gastar tempo, porque nós temos recebido muito durante muito tempo, e precisamos apacentar as ovelhas de Jesus. Precisamos nivelar o nosso evangelho, ou começar a olhar mais para o alto, você olhar para a tua vida. Eu digo para vocês, queridos, vou falar de mim novamente. Eu escrevi aqui: eu não acho que eu sou bom. Eu olho essa passagem, homens dos quais o mundo não era digno. Eu olho para mim mesmo. Eu olho para mim e eu penso: eu estou longe disso. Eu estou longe de me comparar a esses homens. Eu olho para mim e eu penso: eu preciso melhorar. Eu não me conformo quando eu passo um dia sem orar, um tempo de qualidade para Deus. Para mim, hoje. Então eu acho que eu estou me nivelando com toda a humildade, talvez no meio aqui, não lá embaixo. Preciso buscar mais aqui, de achar que orar 30 minutos por dia, no mínimo 30 minutos por dia, é um tempo de qualidade. Menos que isso é um diálogo que é rápido demais. Então eu olho para isso e falo: se eu não conseguir pelo menos um dia na minha vida eu não me conformo, eu me cobro. Por quê? Porque um jogo de futebol, irmãos, tem 1 hora e 45 minutos, quase 2 horas. É ou não é? Quase 2 horas. Não é pecado assistir jogo de futebol. Pecado assistir jogo de futebol na hora do culto. Aí é brincadeira, né?
Vou trocar um culto por um jogo de futebol. Mas a nossa carne, ela faz tudo o que ela quer. Gente, eu falei aqui outro dia, nós fazemos o que nós queremos. Bom, precisamos querer mais as coisas de Deus. Amém? Precisamos desejar mais. Precisamos nos nivelar lá no alto, olhar o nosso comportamento. Cada um olhe para si. Deixar de ser maledicente, deixar de olhar a vida dos outros, olhar para as nossas vidas. Amém, queridos? Olhar para nós e mudar. Eu preciso mudar. Senhor, eu preciso mais de Deus na minha vida, dentro da minha casa. O Jonathan Edwards, esse homem, ele era prudente. Gostei de ver aqui. Por quê? Porque às vezes a gente olha a história desses heróis da fé, são homens que foram relapsos com a família. Ele orava e lia a palavra, porque ele era um avivalista, mas ele foi um dos maiores teólogos do seu tempo. Ele gastava muitas horas no estudo da palavra. Muitas horas orando, e ele tinha como um padrão gastar todo dia 1 hora com seus filhos. Todos os dias, 1 hora por dia, ele separava para estar com os filhos dele. Eu falei, puxa, Senhor. Aí eu fiquei pensando aqui, que hoje em dia, nós gastamos pouco tempo com os filhos. Pare e pensa, se você, com a tua vida, você trabalha, certo? Se você gasta 1 hora com seus filhos, não sei, por dia. O celular tem tomado muito tempo da gente, as redes sociais. Então, como eu falei para vocês, é uma reflexão. Amém, queridos? Então, amados, eu penso que a nossa régua precisa subir. Não sei quanto a vida de vocês, mas a minha, eu quero que ela suba. Quero que ela suba. Porque o inferno está mais próximo do que a gente imagina. Nos tempos de Jonathan Edwards, Deus abriu os olhos daquele povo, teve misericórdia, glória a Deus que ele fez aquilo, e aquele povo conta a história do que eles viam. Por quê? Porque certamente eles saíram daquela igreja querendo mudar de vida e achando que precisavam melhorar. Jonathan Edwards me lembrou a palavra da semana passada: volte à mesa. A palavra que a Sandra pregou. Volte à mesa. A mesa do Pai. De sentar de novo e gastar tempo na presença de Deus. Gastar tempo na presença de Deus, onde Deus vai te alimentar, onde Deus tem um manjar, Deus tem um alimento espiritual para nós todos os dias. E depois, como eu citei aqui o exemplo do Jonathan Edwards com os filhos dele, aquela pesquisa que está até no Facebook, que a Harvard e o Instituto de Psicologia Americana falaram que adolescentes que gastavam, que faziam pelo menos 5 refeições por semana com seus pais, pelo menos 5 vezes por semana sentavam com seus pais, comiam com eles, tinham como um horário consagrado com seus pais ali, aquele horário da refeição, fosse o café da manhã, não sei, o almoço, a janta, mas algo de qualidade, conversando. Os que faziam isso tinham sucesso, eram muito melhores na vida acadêmica, e tinham, na pesquisa que eles fizeram, eles quase que na sua totalidade não tinham problema com drogas. Pessoas que, isso só mostrando e reforçando o valor de se sentar à mesa para conversar com os pais, e muito mais quando você gasta esse tempo com Deus. A diferença que faz na tua vida, para que você tenha vitória. E ainda dizia aqui na pesquisa, esses jovens não sofriam de depressão. Então, se nós formos pensar, irmãos, relacionamento com qualidade, com os pais, Deus não criou essas coisas à toa. Aleluia. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que essa palavra, ela tem a intenção de mexer com você, para que você saia da mesmice e comece a buscar a Deus, para que você priorize Deus em sua vida. Ela serve para você e serve para mim. Amém? A palavra de Deus nos diz que um dia todos nós prestaremos contas a Deus. Romanos 14, versículo 11 e 12. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos ficar de pé? Fique de pé, amado, por favor.
Então, queria que você fechasse os olhos. Eu queria saber se tem alguém aqui essa noite que entendeu que precisa fazer uma aliança com Jesus Cristo, que precisa entregar sua vida. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não fez, se não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, não quer deixar para amanhã, meu irmão, a palavra de Deus diz para nós não sermos procrastinadores, pessoas que deixam tudo para amanhã. Aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão, você que quer entregar a vida para Jesus. Se tem alguém aqui essa noite, entrou aqui hoje, Deus tocou no seu coração, meu irmão, e você quer fazer uma aliança com Cristo e não quer ir para o inferno, quer entregar a vida para Jesus, levanta agora que nós vamos orar daqui por você. Glória a Deus. Então, fazendo um resumo rápido: homens dos quais o mundo não era digno, porque estavam prontos para pagar com suas próprias vidas para provar sua fidelidade a Deus. Sabiam que Deus tem uma pátria melhor do que o mundo em que nós vivemos, esse mundo que passa e jaz no maligno. Terceiro, não tinham medo de sofrer por amor a Deus. Eles entendiam claramente que o sofrimento faz parte do cristianismo. O sofrimento, aquele sofrimento quando é injusto, quando você não fez nada para passar por ele. E quarto, as vidas deles eram niveladas num alto padrão de busca, alto padrão de fidelidade, de amor ao Senhor, de dedicação às coisas de Deus. Amém? Então, eu queria orar por isso. Eu queria fazer esse apelo para mim e para todos nós que estamos aqui. Deus nos ajude a buscar esse padrão, a olhar cada um para a sua vida. Cada um olha para a sua vida, o seu dia a dia, porque ninguém vai poder entrar na tua casa aqui, e ninguém vai poder pôr câmeras dentro da tua casa e te espionar. Não sei se a Samsung já consegue fazer isso, né? Alguns dizem até que ela já faz, mas não importa, isso é uma brincadeira. E ninguém vai ver, mas você sabe e Deus sabe. E a tua vida, querido, teu comportamento, o teu dia a dia, o Senhor tem visto. E que Deus possa ver, em nome de Jesus, o meu e o teu esforço, aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe a mim fazer, aquilo que cabe a você fazer, aquilo que Deus não vai fazer por nós, a santidade, o esforço de mudar de vida, de seguir a palavra de Deus, de não se corromper com as coisas desse mundo, de resistir às paixões da carne, as cobiças, os desejos da nossa carne, a prostituição. Amém, queridos? Então, que Deus nos ajude a sermos exemplos de uma vida consagrada a Deus, que é isso que a palavra de Deus nos manda fazer. Ela não manda nada menos que isso. Nós aqui vivemos do jeito que a gente quer. A palavra de Deus nos manda ter um padrão alto. Seguir a Cristo é padrão alto. Amém, amados? Então é isso. Então fecha os seus olhos e vamos orar. Fecha os seus olhos, peça para Deus. Peça para Deus, você que concorda, você que tem entendido isso. Senhor, nós oramos essa noite pedindo: tem misericórdia de nós. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia das nossas vidas. Porque, Senhor, hoje, mais do que nunca, nós entendemos o porquê daquela passagem lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23, onde o Senhor nos diz: Senhor, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e que elas são a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Porque, Senhor, espiritualmente falando, Senhor, tanto o inferno como o céu, Senhor, estão diante dos teus olhos. E nessa vida que nós não vemos o lado espiritual, Senhor, não nos apercebemos, ó Deus. Quando vivemos uma vida, um padrão tão baixo, uma vida de pecado, não nos apercebemos, porque os nossos olhos não veem o quanto o inferno está próximo de nós, Senhor. E, Senhor, quem dera pudéssemos ver, para acordarmos e mudarmos o nosso ritmo de vida errado, o nosso padrão de vida errado, Senhor,
para te buscarmos, ó Deus, com um coração sincero, com, Senhor, um coração arrependido, Deus amado, um coração que reconhece os seus pecados, Senhor, e foge destas coisas, porque, Senhor Deus, quando nós ouvimos esse versículo, entendemos, ó Deus, porque não somos consumidos, porque as tuas misericórdias realmente elas são necessárias para nós, todos os dias, ó Deus. Por isso, Deus amado, nós pedimos isso, nos ajuda, Deus, a não nos acomodarmos espiritualmente, a não nos acomodarmos com a nossa vida, Pai, como, Senhor, nós lemos hoje os irmãos lá da Nova Inglaterra, crentes, Senhor, vivendo uma vida próspera, estavam vivendo tão longe do Evangelho, mesmo indo à igreja todos os domingos, vivendo uma vida de frieza espiritual, Senhor, como, Senhor Deus, o Senhor nos mostra também no livro de Apocalipse, na igreja de Laodiceia, Senhor, uma igreja que estava fria, soberba, Senhor Deus, uma igreja que se achava rica, mas o Senhor disse que ela era uma, Senhor, miserável, uma igreja, Senhor Deus, que o Senhor mandava que ela comprasse, Senhor, pedisse para o Senhor Deus colírios, para que os seus olhos fossem curados, pedisse, Senhor, vestes, porque eles estavam andando nus, com vestes rasgadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso, que o Senhor nos ajude, Deus, a não nos acomodarmos espiritualmente, a não nos conformarmos com este mundo, com um evangelho cheio de direitos e poucos deveres, uma vida de frieza espiritual, voltando-se para as paixões da carne, para os prazeres do mundo, para uma vida de pecado, para uma vida dupla, Senhor. Nos livra disso, nos ajuda, Senhor, mais uma vez a enxergar a proximidade dos fins dos tempos, Senhor, da realidade do juízo eterno, do juízo para uma vida de pecados e uma acomodação espiritual. Deus nos ajuda, Senhor, a nivelarmos nossas vidas com altos padrões de busca, de santidade, de integridade, de fidelidade, de amor, de obediência, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, cada família representada nesse lugar. Ajuda-nos a, Senhor, a constantemente irmos para a mesa, para o alimento que o Senhor tem para nós todos os dias, que nos renova, que nos dá força, Senhor, que nos cura, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a priorizarmos, ó Deus, esse tempo contigo, a priorizarmos o nosso cuidado com os nossos filhos, e pedimos que nenhum dos nossos filhos se perca, em nome de Jesus. Que nenhum dos nossos filhos se perca, Senhor. Guarda os nossos filhos, Senhor Deus, da cegueira destes dias, Senhor, da prostituição desses dias, ó Deus. Guarda os nossos filhos, ó Deus amado, no nome de Jesus. Guarda a geração que o Senhor está levantando nesse lugar, Pai, para que seja uma geração, Senhor Deus amado, que venha impactar a geração deles, Senhor, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que te prioriza, poderosa, Senhor Deus amado, onde o teu Espírito opera poderosamente nelas e através dela, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Abençoa a tua igreja, abençoa a tua igreja, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Deus amado, pelas tuas misericórdias. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, amém.